Isaías 42, versículo 18. Lamento sobre a cegueira de quem, gente? De Israel. Presta atenção na palavra. Surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego como meu servo, ou surdo como meu mensageiro a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? Tu vês muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenha os ouvidos abertos, nada, o quê? Ouves. Gente, Deus, Ele trabalha na nossa visão. Diga graças a Deus. Presta atenção, lá em João, capítulo 5, diz que o Senhor Jesus, pessoalmente, chegou no homem que estava 38 anos enfermo, e disse para ele: o que você quer? Ele falou: eu quero ser curado. Toda vez que as águas se movem, eu não tenho ninguém para me colocar nas águas, então o milagre não acontece na minha vida. Jesus falou para ele assim: levanta, toma o teu leito e anda. Diga glória a Deus. Agora, olha o extraordinário no versículo 9. Imediatamente, o homem, o que, gente? O homem o quê? Se viu curado. Então a Bíblia diz que ele não andou. A Bíblia diz que ele não andou. Quando Jesus falou: levanta, toma teu leito e anda, ele não andou. Primeiro, para o milagre acontecer na vida dele, ele teve que se ver curado. Ele se viu, a visão dele teve que se abrir. E a noite de Abraão é para isso, é para abrir a nossa visão. Diga glória a Deus. É para abrir a visão. Imediatamente o homem se viu, e tomando o leito pôs-se, e aquele dia era sábado. Diga glória a Deus. Ele primeiro teve que se ver o quê? Aí Deus chega no Isaías 42 e fala assim: quem é cego como meu amigo? Quem é cego como meu servo? Ele está dizendo que não consegue encontrar uma pessoa tão cega quanto o amigo e quanto o seu servo. Deus chamou Abraão de amigo dele. Diga glória a Deus. Quem é o amigo dele? É quem anda com ele. Quem anda com Deus aqui? Então Deus está falando de nós. Quem é que busca o socorro de Deus? Somos nós. Quem é que serve a Deus? Somos nós. Então ele está falando de nós. Ele está dizendo: quem é cego como o meu servo? Quem é cego, quem é surdo como meu amigo? Tu vês muitas coisas, mas não. Ele não está falando da cegueira física, gente. Ele não está falando da surdez física. Ele está falando da cegueira espiritual. Olha para mim. Tu vês muitas coisas. Ver faz parte dos 5 sentidos que nós temos, não é isso? Visão. Quando ele fala, tu vês muitas coisas, ele está falando do físico. Você vê muitas coisas. Por exemplo, mas não as observas. Quando ele fala observas, ele está dizendo, você vê, mas o que é observar? Observar é quando você faz uma parceria da sua visão com a sua mente,
com o seu intelecto, com o seu pensamento, aí você observa. Se eu falar para você assim, por exemplo, vou falar agora, gente, olha para aquele ar-condicionado ali, olha para lá. Você olhou, não olhou? Você olhou fisicamente. Agora se eu falar para você, gente, observa aquele ar. Você vai parar, vai fixar os seus olhos e você vai ficar vendo cada detalhe daquele ar. O que Deus quer que nós façamos, que você junte a sua visão com o seu pensamento, com o seu sonho, que você junte a sua visão com o seu propósito, porque Ele quer realizar, mas Ele só vai realizar quando você se vê abençoado, quando você se vê com o seu sonho realizado. Por exemplo, quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Quem é solteiro e quer casar? Se veja casado, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. Quem aqui precisa de um milagre na vida financeira? Se veja próspero. Olha, para de falar quando você vê um carro, ou você vê uma casa, ou você vê um relógio, ou você vê uma joia, qualquer coisa, não sei, é o seu sonho. Para de falar, quem me dera ter isso aí. Ah, quem me dera. Quando você fala isso, você está limitando, bloqueando a Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus da grandeza. Quando você olha e fala, poxa vida, eu não tenho esse carro, mas um dia eu vou ter. Pode ter certeza que em breve vai chegar na sua vida. Porque você juntou a visão com o intelecto. Você parou de olhar e passou a observar. É isso que Deus está falando aqui, diga glória a Deus. Aí você fala assim, bispo, o senhor é um vendedor de sonhos. O senhor é um ilusionista. O senhor está falando uma coisa que está muito fora da minha realidade. Sim, você não precisa acreditar em mim, acredita em Deus. Olha o que Deus fala no próximo versículo, depois do 20. Ele fala o seguinte: foi do agrado do Senhor. Foi do agrado de quem? Do bispo Ricardo de Holanda? Do apóstolo? Foi do agrado do Senhor, por amor à sua própria justiça, engrandecer a lei e fazê-la gloriosa. Que lei? A lei do Sebastião Melo? Do Eduardo Leite? A lei do Bolsonaro? A lei do Brasil, a Constituição Federal? A lei de Deus. Foi do agrado de Deus engrandecer a sua palavra. Então Deus não é pequeno, Deus é grande. Deus não quer que você pense pequeno, Deus quer que você pense grande. Não o limite. Tem uma palavra que diz assim, olha só: não há limite em vós, mas vós estáis limitados nos seus próprios afetos. Lá em Coríntios, olha para mim, ele fala, você não tem limite para ser abençoado. Essa é a palavra. Foi do prazer de Deus engrandecer essa palavra. Só que você se limita com o seu sentimento. Você se limita com o seu coração. Aqui na sede eu estou pregando todos os domingos, falando sobre o Espírito Santo, falando que temos que buscar Deus, que não devemos agir pelo coração. Olha para mim, é muito comum aí fora você chegar numa pessoa e falar o seguinte: fulano, está acontecendo isso e isso na minha vida. Aí a pessoa fala, o que o seu coração está pedindo para você fazer? É assim ou não é? Faça o que o seu coração manda. Aí você faz, aí sabe o que acontece? Dá errado. Sabe por que dá errado? Porque em Jeremias diz, o coração é desesperadamente corrupto. Ele é corrupto, ele é enganador. Como é que eu vou me guiar pelo meu coração? Se eu me guiar pelo meu sentimento, eu vou me dar mal. Bispo, então eu tenho que me guiar por quem? Pela lei, pela palavra que Ele fez gloriosa.
Você tem que se guiar pela lei. Amém, gente? Olha só, o que o coração das pessoas dizem para nós? Fulano, você sonha muito alto. Você veio de uma família simples, uma família pobre, você vai ficar pobre. Isso é comum. Aí você aceita isso. Você deveria aceitar isso quando você era uma pessoa comum. Hoje você não é mais. Hoje, olha para mim, filha, olha para mim. Pega o Espírito. Hoje você faz parte do projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você está escrito. A partir do momento que você se voltou para Jesus, buscou o Senhor Jesus, não interessa o que aconteceu com você lá fora. É uma nova história que Deus tem para você. Só que você tem que abrir a sua visão. Por que Deus tirou Abraão da tenda? Deus falou assim, Abraão falou assim, o que o senhor há de me dar? O meu herdeiro é o Damasceno Eliezer, é filho de uma escrava. Poxa vida, Deus, eu quero um filho com a minha esposa, com Sara. Eu quero um filho, eu quero a descendência. Deus falou, tá bom, sai da tenda. Por que Deus mandou Abraão sair da tenda? Porque a tenda limitava Abraão. Abraão estava ali, olha para mim, gente, pega esse espírito para você. Se você usar isso lá fora, você vai arrebentar, gente. Não há limite, gente. Não há limite. Ah, bispo, estou velhinho. Tá nada, rapaz. Tem muita vida, tem muita linha para queimar. Vai chegar coisa grande na tua vida ainda. Sai da tenda. Abraão, sai da tenda. Olha para o céu. Por que Deus não falou assim, gente? Olha para essa terra. Olha para essa barraca que você está dentro. Por que Deus falou assim? Olha para o céu. Porque eu quero ver você achar o começo e o fim do céu. Eu duvido você achar. Ah, meu irmão. Ah, quando Paulo falou assim, eu sei em quem eu tenho. Ele não falou assim, irmãzinha. Ele não falou assim, eu sinto que eu tenho crido. Eu sinto que eu creio. Ele não falou isso. Ele falou, eu sei. Olha para mim. Diga, eu sei em quem eu tenho crido. Diga, minha vida vai mudar. Diga, eu vou crescer. Eu vou chegar onde eu quero. E além da onde eu quero, eu vou chegar. Porque Deus é comigo. Diga glória a Deus. Isso é abrir a visão. Abre a visão. Bispo, eu sonho um dia ter o meu próprio negócio. Você vai ter. Eu sonho um dia, gente, olha para mim. O meu maior sonho, os maiores sonhos que eu tive na minha vida, graças a Deus, eu tenho realizado. Primeiro, quando eu estava lá no lixo, o que eu queria era voltar para a igreja. Não conseguia. Voltei para a igreja. Estava afastado. Quando eu estava na igreja, eu falei, poxa vida, eu quero ser um obreiro. E eu fui. Mesmo todo bagunçado, zoado, atropelado, Deus me recuperou e Deus me colocou. Depois eu falei, poxa vida, é muito. Eu já achava que era muito. Eu nem imaginava, eu nem pensava, nem pedia para Deus de um dia ter filho, nem pedia para Deus de um dia ser casado, de um dia ser bispo, nem pensava, porque para mim eu achava muito além, muito longe daquilo que eu queria. É o que está acontecendo agora com você, mas conforme a sua visão vai se abrindo, você vai querendo algo mais. E a Bíblia diz, olha para mim, isso não é ambição humana não, minha filha. Isso aí é a palavra de Deus dizendo o seguinte, sou eu quem efetua em vós o querer, sou eu quem efetua em vós o realizar. Se você quer porque Deus colocou, e se Deus colocou, Deus vai realizar na sua vida. Você já pegou um lanche e passou na boca do amigo e tirou?
Você nunca fez isso? Lá em São Paulo fazia isso direto. Comprava um sorvete, falava assim, aí, quer um pedaço? Aí o cara vinha com o bocão e tirava. Não dou. Maldade de criança, assim. Deus não é menino para fazer isso. Quando Deus passa o doce na boca da pessoa, Ele vai dar o doce. Eita, Deus maravilhoso. Deus é Deus! Diga glória a Deus. Você já se imaginou? Eu nunca imaginei um dia estar no Rio Grande do Sul. Estou aqui. Que maravilha. Só ouvia falar. Eu nunca imaginei sair de São Bernardo do Campo, meu filho. Quando eu ia para o centro de São Paulo, eu me perdia. Eu ficava, onde que é a Avenida Paulista aqui? Onde que é a Praça da Sé? Onde que é o Brás? Parque Dom Pedro. E olha o que Deus fez. Eu vi assim um homem pregar para 20 mil pessoas, falava, meu Deus, esse aí é o super-homem, esse aí é o super ungido da fé, é o profeta. Eu nem imaginava, eu queria pelo menos estar segurando o alforje lá na hora da oferta, lá, do lado daquele homem que pregava para 20 mil pessoas. E agora eu falei com o Regis Danese, falei, Regis, quando eu estava na África, eu levei o Elias Silva, e nós fizemos reunião lá no ginásio para 15 mil pessoas. Quando eu olhei para o ginásio, que eu dei aquela 360 assim, Deus falou, eu estou te honrando hoje. Olha aí, ó, a multidão aí, ó. E detalhe, hein, em outro país. Fala para a pessoa do seu lado, abre a sua visão, minha filha. Seja a boca de Deus para essa pessoa, gente. Fala para ela, abra a sua visão, não acabou ainda não. É daí para mais para cima. Sabe onde você está hoje? Ô Jesus, você vai me colocar nessa agora? É para falar isso? Olha o povão aí, ó. Olha o povão aí na África aí, ó. Olha lá. Rapaz. É para falar isso, Jesus? Não, eu vou deixar o pastor Antônio lá de... Como chama? Sapiranga falar, né? Esse lugar que você está agora não é o que Deus quer para você. Esse lugar que você está agora não é nem 0,05% do que Deus vai fazer na tua vida. Pode escrever aí nessa pasta mesmo que você vai ver. Escreve aí. Diga glória a Deus. Deus falou, tu vês muitas coisas, mas não abre a visão. Tu ouve muitas coisas, mas tu não ouve o principal. Olha aí, agora, como agora, estou profetizando a sua vida. Eu estou entregando o que Deus está mandando entregar para você. Você tem que tomar posse, gente. Olha, a igreja mundial começou lá em Sorocaba com o apóstolo. Nenhum de nós aqui estava com ele, nenhum. Estava todo mundo descendo a lenha nele. Nenhum de nós estava aqui com ele. Todos nós estávamos, alguns estavam no mundo, outros estavam presos, outros estavam na cela, outros estavam usando droga, outros estavam lá se prostituindo, roubando. E olha o que essa obra é hoje. Eu tive que ligar para alguns pastores e falar, não traz o povo aqui. Mas não traz, porque senão não vai caber. E olha que o seu pastor talvez só trouxe uma van, porque não foi determinado que ele trouxesse muita gente. Sabe por quê? Porque de 10 pessoas, um pequeno estado, ou um único estado, não é pequeno, é grande, um único estado da federação, que é o Rio Grande do Sul, um único estado, olha a multidão que tem nesse estado que busca a Deus na igreja mundial. Um único estado. Você imagina os outros. Deus falou assim, ó, vamos terminar aqui, ó. Não obstante,
é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos como presa. E o que diz aí? E ninguém há que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Sabe o que Deus está falando? Olha, em cima de tudo isso, porque você não observa, porque você não ouve, é um povo saqueado, é um povo que está na caverna, é um povo que está com medo. Olha só. E não há um que diga restitui. Quando ele fala que não há um que diga restitui, ele fala, eu não consigo achar um que diga assim, agora eu vou virar essa situação, agora eu vou para cima, agora eu vou clamar, agora eu vou suplicar. É só o que Deus quer de você, que você diga para Ele, eis-me aqui. E não é por Ele, é mais por você. É pela sua própria vida, minha filha. Vai ficar quanto tempo assim? Então, olha para mim. A partir de hoje a sua vida muda.